chegando o teu dia. As nuvens estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Você quer? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Homem da Galileia, Todo-Poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único.
minhas feridas, que lava minha alma, que conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim. Encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Começo a mudar sobre os meus pés. A terra está pronta
padecer. Assim vai chover. Pois é água viva que desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, sobre meu coração está pesado. É tempo, eu sei, de sonhar outra vez. Vejo as nuvens e se estou pronto, terra seca, eu dançarei, vou levantar minhas mãos. Pois é água viva que desejamos, inunda-nos com fogo santo. Chuva, e toda a terra está cantando. Chuva, e toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. Não feche os céus, não feche os céus, não feche os céus, Senhor. Feche os céus, não feche os céus, não feche os céus, Senhor. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, vem sobre mim. Chuva, toda a terra está cantando. Chuva, toda a terra está clamando. Chuva, estou seco, mas vou cantando. Chuva, chuva, eu estou vendo chuva. Do céu eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Do céu eu vejo uma pequena nuvem, e esse é o sinal de chuvas nesse lugar. Nesse lugar eu vejo chuvas. Eu sinto o cheiro da chuva caindo na terra seca. Eu sinto o cheiro das águas caindo
gotas dos céus vindo sobre Cidade. Eu vejo gotas dos céus vindo sobre esse sobre a Europa. Aquele que habita em mim é bem maior que tudo, é bem maior que o maior. Aquele que habita em mim pode fazer muito mais, infinitamente mais. Aquele que habita em mim é bem maior que tudo, é bem maior que o mundo. Aquele que habita em mim pode fazer muito mais, infinitamente mais. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim. Vou confiar naquele que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim. Vou confiar naquele que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor. Eu vou ouvir aquele que sabe tudo sobre mim. Vou confiar naquele
que conhece tudo sobre mim. Vou me entregar a Ele, pois sabe tudo sobre mim. É meu Pai de amor, meu Pai de amor. É o meu Pai de amor, aquele que habita em mim. Meu Pai de amor, aquele que habita em mim. Estou aqui pelo teu amor, foi o teu perdão que me alcançou, foi você lá na cruz. Olhou pra mim e pôde ver quem eu poderia ser se morresse por mim. Foi você lá na cruz. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado por mim, por mim. Estou aqui pelo teu amor, foi o teu perdão que um dia me alcançou, foi você lá na cruz. Olhou pra mim e pôde ver
quem eu poderia ser. Se morresse por mim, foi você. Lá na cruz, cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado. Cravos nas mãos, pés, lança no seu lado, coroa de espinhos, sangue derramado por mim. Por mim. Por mim. Por ti. Foi você. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O nome da nossa história de hoje é Jesus no Monte das Oliveiras. Após o jantar de Páscoa, Jesus foi, como de costume, até o Monte das Oliveiras para orar. Os seus discípulos foram junto com ele. Ao chegarem lá, Jesus disse aos discípulos: orem pedindo a Deus para que vocês não sejam tentados. Então, logo em seguida, Jesus se afastou a uma certa distância e se ajoelhou para orar a Deus. E ele dizia: Pai, se tu queres, passa de mim esse cálice de sofrimento. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Neste momento, então, apareceu um anjo do céu que animava Jesus. E Jesus, com uma grande aflição, começou a orar ainda com mais intensidade. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Logo depois de orar, Jesus então se levantou e foi ao encontro dos seus discípulos. Ao chegar até eles, Jesus os encontrou dormindo, pois a tristeza havia tomado conta deles. Na mesma hora, Jesus então disse: Por que é que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Certo, turminha? Então essa é a nossa história de hoje e eu espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau! Queridos, a palavra fala assim: o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Quando nós temos Ele como pastor, tem um significado. Não é primeiro o nada me faltará, é primeiro o Senhor é meu pastor. Quando nós temos esse líder, esse homem, essa figura, esse sacerdote, nós vamos começar a entender de que, uau, quando eu estou debaixo de um pastoreio, estou debaixo de um sacerdócio. E Abraão viu isso. E por isso que ele deu a dízima de tudo que ele tinha. Porque ele tinha alguém sobre ele. E Davi, ele sabia disso. E por isso que Davi era bom de sacrifício. Porque ele sabia quem era o pastor dele. Lá em Gênesis 22, Abraão foi bom nisso mais uma vez. Por quê? Porque Abraão, ele ouviu de Deus sobre um sacrifício, meu Deus, uau, Isaac. E Deus falou: olha, agora eu sei que tu me ama. E o carneiro estava lá, já respaldado. Queridos, eu quero dizer algo. Quando você tem um pastor, você está respaldado. De nada você vai ter falta. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida. E quero repreender tudo aquilo que o diabo lança na nossa cultura judaico-cristã para roubar isso do seu coração. De você não viver isso.
e viver de qualquer jeito. Que você restaure isso nesses dias e viver esse respaldo de um carneiro sempre na tua vida, na tua história. Eu sou muito feliz de viver uma história louca de homens que têm optado por isso, e nós temos sempre visto o carneiro no arbusto guardadinho para nós. Herebachai, tempo de respaldo, tempo de prosperidade, tempo de você viver essa intensidade sobre a sua vida. E eu digo isso em nome de Jesus. Viva intensamente isso agora, na liberdade, aquilo que está no teu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Olá, irmãos, celebração online, muito bom estarmos juntos. Mais um domingo, estamos aqui nessa logística de ensino da palavra, e tenho preferido em celebração online. Estamos fazendo vídeos na celebração de ensino, de fortalecimento em tudo aquilo que temos vivido como igreja de Jesus nesses dias aqui. Amém? Sobre, como diz Gênesis capítulo 1, sobre a face da terra. Então, é muito bom estarmos juntos, e eu sempre procuro dizer isso, é um privilégio poder fazer parte do ministério de Jesus. Nesses dias, não só no Brasil, mas nas nações, Itália acabou de passar por isso, alguns poucos meses atrás, Portugal também, eleições nesses países, mudanças em tantas coisas que nós temos vivido na sociedade, tantas informações, tantas coisas acontecendo, que nós precisamos entender bem a nossa posição e aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Quando Lucas escreve algo que Jesus adverte, ou melhor, exorta veementemente aqueles que estavam ali, os ouvintes, sobre que eles poderiam saber de muitas coisas, mas sobre tempos e épocas e aquilo que estava acontecendo, eles eram bem ruins e eles não sabiam discernir. E eu creio que o maior discernimento em nossas vidas é olhar para as Escrituras, para a nossa fonte, com certeza, de toda a pedagogia que Deus tem querido nos ensinar para esse tempo, para esse período, de tantas coisas então que estão acontecendo sobre o mundo, sobre tudo. Fomos datar de 2 anos para cá, ou um pouco mais, Covid-19, tantas situações aqui na Europa, Rússia contra a Ucrânia, em uma guerra que muitas vezes parece que é interminável, tantas discussões, tantas, vamos falar, indagações, que é necessário a igreja, você, eu, aqueles que têm Jesus no coração e aqueles que têm sede de verdades, de saberem se posicionar em algo, aprenderem da maneira certa, que eu tenho convicção e certeza que é a palavra de Deus, por tudo aquilo que nós temos vivido em todos esses anos, e as experiências são tão vivas com o ensino que vem de Jesus, e nessa noite não vai ser diferente. O Senhor vai falar ao teu coração, à tua vida, e instruir, aleluia, nesse tempo tudo aquilo que nós temos vivido. Amém? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu computador, às vezes eu vou olhar um pouco para baixo, porque eu tenho um estudo aqui da palavra para compartilhar conosco nessa celebração online. Em Juízes capítulo 21, versículo 25, é o primeiro versículo que nós vamos ler, e eu vou falar sobre governo hoje. Diz assim: nesses dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era correto diante dos seus olhos. Uau, eu vou repetir o versículo. Juízes 21, 25. Nesses dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era correto diante de seus olhos. Uau, que desesperador isso. O quanto que esse versículo tem falado ao meu coração de uma maneira muito clara, de como que o homem pode chegar nesses estágios ou nesse lugar na sua vida. O quê? Que ele se autolegisla, ele se autodefende, ele se
decreta, ele se faz, e tudo isso, Israel chegou, o homem chegou naqueles dias, já pela imersão do homem total no pecado, e não de maneira nenhuma nas águas do Senhor. Eles estavam sim, debaixo de julgos, de situações, de que eles mesmos eles chegaram nesse lugar, de que eles se autolegislavam, eles se autoexecutavam, eles que se propunham ali em viver da maneira que eles queriam, dentro de uma anarquia terrível, onde o homem certamente era o centro e eles se autogovernavam. Então, nos dias de Juízes, em alguns momentos de transição principalmente, não haviam juízes para julgar, e o homem que se autodenominava dentro daquilo que ele achava que era, como o texto diz, correto aos seus olhos. Eu vejo isso algumas coisas. Israel passou principalmente isso nesses intervalos. Como muitas vezes a gente fala de Malaquias até Mateus, capítulo 4 de Malaquias, Mateus capítulo 1, esse intervalo de 400 anos que não havia profecia, a palavra de Deus, a direção de Deus naqueles dias. Esse intervalo foi terrível. Havia uma escuridão sobre a face da terra, de entendimento, de alinhamento do céu na terra. E eu percebo o quanto que aqui nesses dias de Juízes também não foi tão diferente. Uma escuridão entre os povos, porque não havia-se uma palavra de Deus para eles. Havia sim homens que se auto-julgavam. Alguma coisa diferente desses dias? Uau! Pense junto comigo. A falta de referências nesses dias era terrível. Pelo homem fazer aquilo que bem lhes queria, eles perderam as referências. Isso hoje tem sido muito comum. O homem perder aquilo que é a referência para a sua vida, e eu quero te dizer, iniciando dentro da sua casa, dentro da sua família. Quem que é a direção, quem que ensina, quem que faz que se tenham limites, quem que faz que se ensine o que é certo, o que é errado, dentro da sua própria casa, ou cada um faz aquilo que deseja e aquilo que quer. Isso me assusta muito. Outra coisa, a resistência do homem naqueles dias de Juízes a um governo. Eles resistiram por várias vezes, eles chegaram nesse lugar pela resistência do coração deles. Por isso que o texto diz, e é muito claro, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Esses dias eram dias terríveis de resistência do homem. Por quê? Porque o próprio homem se autodenominava assim: se há um governo, eu sou contra. E eles chegaram nesse lugar. Isso é terrível. Isso fez que os dias fossem muito difíceis. Muita guerra, muita morte, muita destruição. Israel viveu terrivelmente naqueles dias. Agora, porque eu escrevi aqui também por causa do pecado do homem. O pecado era latente. Se formos voltar de Juízes para Gênesis, quando no capítulo 6 fala assim, que o homem, a maldade do homem sobre a face da terra era tanta, que Deus, ele começa a ver o coração do homem e levanta um homem que a palavra diz justo, íntegro e que andava com Deus, que é Noé. E a palavra fala que Noé veio trazer justiça sobre a face da terra. Por quê? Porque a palavra fala no capítulo 5 que o pecado sobre o homem. Se a gente for ver a Gênesis, fala sobre isso. E a gente vê o papel de Noé naqueles dias, de voltar a ser uma referência para sua família, até para os animais. E fazer disso um novo tempo, de que a justiça de Deus, ela de volta sobre a terra. Mas o quanto que a loucura do homem naqueles dias, a insensatez do homem, eu escrevi aqui,
era algo muito claro. Queridos irmãos, igreja, eu digo para vocês com muito temor, nossos dias são bem parecidos. Se nós formos ver o quanto que o coração do homem, por muitas vezes, tem perdido referências, tem se imergido em tantas situações de que não se há uma lei de conduta do coração, que não se existem tantas referências hoje de homens que começam pelas suas casas, um ensino, uma vida realmente de fato, que se coloque em margens, se coloque em direções, se coloque em sim, início, meio e fim das coisas. Isso é uma realidade. E o quanto que o Espírito de Deus, eu creio nisso, quer nos ensinar, quer ensinar para a igreja, nesse momento que nós temos vivido, de que existe um governo, existe uma direção, existe um Deus. Aleluia. E nós não podemos perder isso do nosso coração. A palavra fala em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, versículo 2 assim: e no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra diz que Deus criou todas as coisas. O governo de Deus, ele se inicia dessa maneira, de que existe uma palavra, existe uma direção. As coisas não são feitas aleatoriamente ou como que o homem deseja e quer. Existem margens, existem direções. Toda a criação de Deus teve uma palavra, e é nisso que nós nos baseamos, é nisso que nós cremos. Nós cremos que existe sim uma direção para as nossas vidas. Nós cremos sim que existem leis, existe uma constituição, existe algo que governa a nossa vida, o nosso dia a dia. E quando não é assim, é quando nós chamamos de pecado. Quando o homem ele erra o alvo e ele se auto-justifica pelos seus próprios erros. Isso é pecado. Isso faz mal para a terra. Isso faz mal para tantas coisas. Imagina quando o próprio Deus que cria tudo descansa no sétimo dia. O quanto que a falta de descanso na terra faz mal. Isso são leis, isso é a maneira de que a gente vê por que a natureza hoje ela geme. Por que tantas situações difíceis? Porque não há um zelo, um respeito, não se margeiam coisas, as coisas feitas de qualquer maneira. Mas olhando para as Escrituras, nós vemos um governo, nós vemos uma direção. Em Deus existe um governo. Deus ele cria pela sua palavra e nós estamos debaixo disso. De quê? Da palavra de Deus. A minha casa está totalmente submissa e sujeita à palavra de Deus. Eu nasci de novo através da palavra de Deus. Quando falaram de Deus para mim, de Cristo, do Espírito Santo, eu posso dizer e testificar na minha vida que eu nasci de novo. Eu nasci pela palavra do Senhor. Aleluia. E estou aqui até hoje. O que, queridos? Vivendo debaixo da integridade do governo que está no Senhor. Aleluia. E Deus, Ele quer nos ensinar isso. Ele quer nos ensinar que Ele governa a todas as coisas. E Ele criou tudo pela sua própria mão. Então, nessa primeira parte eu quero dizer algo para nós. Existe um governo, existe uma direção. E não um coração aleatório que faz da maneira que se apraz, da maneira que se escolhe. Não, nós estamos debaixo de uma direção que está em Deus, em paz, em amor, em harmonia, aleluia, em dignidade, porque Deus é isso. E o quanto que Deus quer nos ensinar isso. E olha só, que nisso Deus é tão bom, e Ele é tão digno, que Ele faz que o homem também passasse a participar desse governo, que a gente pode chamar de teocrático, não um governo opressor, um governo que,
oprime, mas um governo que está no Senhor. E Deus é tão bom que cria-se também o livre-arbítrio. O homem tem as suas escolhas, ok? Aleluia. O homem tem sim as suas escolhas. E Deus, Ele, naquilo que Ele desejava ensinar desde aqueles dias do início, de que Ele estava sim levantando o homem, o primeiro homem, para fazer parte desse governo. E eu creio que isso também faz parte da tua vida, da minha vida, nesses dias. Vamos ver. Olha o que a palavra fala. Em Gênesis 2, versículo 20. E pôs Adão nomes a todo animal, e ave dos céus, e todo animal do campo. Mas para Adão não achou ajuda que estivesse idônea para ele. Queridos, o que o texto aqui está dizendo para nós? De que o governo de Deus aqui, agora, em Adão, filho, o primeiro homem, ele estava dando autoridade para esse Adão criar nomes, da sua inteligência, da sua formação, que Adão também participasse disso, que ele liberasse também, através dele, a constituição das coisas. Isso é tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque para os nossos dias também, Deus quer levantar uma geração que crie, que dê ideias, que faça parte e sim, viva intensamente o governo que está no Senhor para esse momento. E o quanto que isso é especial. O governo que está em Deus é um governo que levanta homens para fazer também parte disso, apesar de que o próprio texto diz que Adão precisava de uma idônea junto com o lado dele, de que fizesse parte também disso. Mas a Adão, nesse momento, no governo de Deus, ele poderia também fazer parte das suas ideias, de tudo que Deus queria naqueles dias criar. Olha, Adão, eu criei, mas agora você faz parte de uma tal maneira que você pode dar nome aos animais, você pode dar nome às coisas, à vida, e é tudo aquilo que eu criei. O que eu creio que o Espírito Santo quer falar contigo? Que você foi chamado para fazer também parte do governo de Deus, como filho de Deus nesses dias na face da terra. A segunda coisa que eu queria dizer para nós nessa celebração online é que hoje nós podemos viver um governo que está em Jesus. Uau! E o quanto que isso traz uma harmonia e algo tão especial para os nossos dias, de que o homem, a terra, provou disso, e nós também podemos provar. Olha só o que diz a palavra de Deus, o governo que está em Jesus para os nossos dias, aquilo que Deus fez através do segundo Adão, que é Jesus, a autoridade também que Deus deu para o primeiro Adão, mas Ele dá para o segundo Adão, já para restaurar todas as coisas, e também ao segundo Adão, Deus dá uma noiva, que é a igreja, que também pode fazer parte disso. Faz sentido para nós? Está entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo hoje? Deus tem um governo, mas Deus, na restauração de todas as coisas, Ele levanta, ergue Jesus. Foi necessário por isso, porque as coisas estavam desalinhadas, dentro daquilo que era a vontade de Deus para a terra, para o homem. Deus levanta o governo de Jesus sobre a face da terra, e nós vamos ver isso em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A grandeza do seu governo e a paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e o fortalecer com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos
fará isso. Amém, queridos? Eu queria já dizer para vocês algo muito importante. Esse governo não é aquilo que muitas vezes a gente pensa que é no céu. Não, esse governo é para esses dias. Esse governo foram para os dias do Cristo, do Jesus, que morreu, ressuscitou, foi no inferno, pegou as chaves da morte e disse: ó morte, cadê a tua força? Cadê o teu aguilhão? Jesus vence todas as coisas, para que o governo que ele prometeu a Davi estivesse nele naqueles dias. Qual? Que em Jesus toda a autoridade lhe foi dada, que em Jesus todas as coisas elas estavam sendo restauradas. Por quê? Porque nos dias do primeiro Adão até os dias de Jesus, quantas coisas o mundo sofreu através do homem, com esse coração que nós lemos lá no primeiro versículo de Juízes, que o homem se autodenominou e que o homem fazia suas próprias leis. Não, o Senhor veio restaurar isso. O Senhor veio em Jesus, aleluia, firmar um governo sobre a face da terra. Jesus fez carne, Ele habitou entre nós. No capítulo 1 de João fala isso, aleluia. Ele veio para restaurar todas as coisas, o Emanuel, a autoridade sobre os seus ombros, sobre a sua vida. E isso que Jesus veio fazer nos seus dias. Ele venceu a todas as coisas, Ele venceu tudo, Ele não pecou. Nada poderia, nada ofender ou destruir aquilo que está em Jesus. Nem o homem e nem o diabo, nada pode com Jesus. Jesus é autoridade sobre todas as coisas, e por isso que Ele diz: em meu nome vocês vão, porque Ele vence todas as coisas e Ele tem a autoridade maior sobre ele. Pode dizer um aleluia aí na sua casa. Tudo está em Jesus. E Isaías viu isso, a autoridade que estava em Jesus. E em Mateus capítulo 28, 19 e 20, eu não sei se você já percebeu isso. Esse versículo muitas vezes eu ensinei, muitas vezes eu ouvi, muitas vezes eu ouço, mas eu confesso para você que nesses dias saltou meu coração o que Jesus diz para os seus discípulos e fala para eles algo muito importante. Olha o que diz em Mateus 28, 19 e 20. Jesus se aproximou deles e disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Ou tem algumas versões que diz: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos ou dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que aleluia? Porque Jesus nisso está restaurando o governo. O Jesus está restaurando todas as coisas nele. E ele diz, sabe o que? Algo que saltou o meu coração nesse dia: toda a autoridade me foi dada. Tudo e todas as coisas estão em Jesus. Tudo está nele, e ele diz isso: todo o poder foi me dado no céu e agora na terra. Jesus reconquistando o governo de Deus que o Senhor liberou sobre o homem, sobre o primeiro Adão. Só que o primeiro Adão, ele peca, só que Jesus não peca. Já viram a estratégia do diabo em Lucas 4, Mateus 4? É para que Jesus pecasse, só que Jesus não peca. Jesus, ele tem toda a autoridade em suas mãos. Jesus não se mistura com o diabo. Jesus não se mistura com as coisas das trevas. Jesus, ele foi acima de todas as coisas. Ele cumpriu aquilo que estava no coração do Pai, e por isso que ele diz: toda a autoridade me foi dada. E agora Jesus está restaurando, creia isso, sobre a face da terra, para levantar homens, ou para levantar discípulos, e por isso que diz:
isso, a palavra, e de fazer discípulos. Olha só o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa celebração online, em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ver o versículo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam governos, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm. O que o texto está dizendo? O que Paulo está dizendo para essa igreja de Colossenses? Que em Cristo todas as coisas foram criadas, nele estão todas as coisas, e ele venceu a todas as coisas. Jesus, ele não se mistura com esse governo satânico, diabólico, humanista. Jesus tem o governo dele, e por isso que lá em João capítulo 5, João capítulo 8, Jesus fala: olha, eu vim fazer aquilo que o meu Pai me mandou fazer. A ponto que Jesus diz: olha, vocês se misturam com o diabo, com a mentira. E ele diz: o pai da mentira é o diabo. O diabo tem uma filha, tem uma discípula, que é a mentira. Jesus não se mistura com essas coisas. Jesus, ele sim tocou o pecador, mas Jesus não peca. Jesus sim estava no meio do pecado, mas Jesus não se envolveu com o pecado. Jesus vence a todas as coisas. Como eu sou feliz com isso, que o meu Cristo, o meu referência na minha vida, ele não peca. E ele aqui resgata essa autoridade. Todas as coisas foram feitas nele, para ele. Olha o que Hebreus 1:8 diz. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas ao Filho diz: ó Deus, o teu trono é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. O que o autor de Hebreus está falando? Existe uma direção no Cristo. Existe um cetro de equidade, de certeza, de convicção, de justiça em Jesus. Ele resgata isso. Ele resgata essas coisas. Mas eu queria dizer para nós algo. A vontade de Deus em Jesus é fazer discípulos com a autoridade de Jesus na terra. Ei, o governo de Deus cria todas as coisas, o homem peca. O governo de Deus faz todas as coisas. Em Noé, em tantas situações, o Senhor sempre quis restaurar. Mas em Jesus somente que tudo foi restaurado. E hoje nós podemos fazer parte disso. A terceira e a última coisa que eu quero dizer para nós: o que nós temos feito? Ou o que nós temos entendido? Ou quem nós somos? Quando Jesus fala: toda autoridade me foi dada, presta atenção nisso. Olha a junção do texto de que Mateus fala, e ele estava ali vendo, ele escreve. Olha a junção do texto: toda autoridade me foi dada, Mateus 28:19, no céu e na terra. Portanto, ide fazer o quê? Discípulos. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. E eu até escrevi isso aqui. Tantas autoridades hoje espirituais, e eu não estou falando só de igreja evangélica, estou falando de tudo. Tantas autoridades espirituais, eu não estou falando de autoridades espirituais só que traz benefício, malefícios também. Muitas vezes está muito mais envolvida em querer trazer uma mensagem que toque, que faça fãs, seguidores, multidões. Presta atenção nisso. Do que discípulos. Eu tenho orado por isso. Que caia esse padrão, queridos. Qual padrão?
A arma do diabo em Jesus foi exaltar o humanismo em Jesus. Olha, Jesus, se prostrar aqui eu te dou tudo. Olha, Jesus, veja tudo isso. Essa queijinho, ratoeira, querer pegar Jesus. Jesus não entrou nessa. Só que muitos hoje entram em lugares de o que nós temos feito? Qual que é a autoridade que você tem recebido, de Jesus ou do diabo? Porque o diabo falou que daria também autoridade para Jesus. O diabo também disse, olha, eu te dou. Ei, Amilcar, pastor, você está me falando que autoridades espirituais podem receber coisas do diabo? Sim. Sim. Podem receber, sim. Sim, a palavra diz que muitos seriam até como anjos para enganar os eleitos de Deus. Presta atenção nisso. O que se parece com Cristo hoje? Qual é o governo que tem governado teu coração e a tua história? Jesus, ele diz, olha, a autoridade foi dada e de fazer discípulos. O que nós temos feito? O que nós temos feito no nosso dia a dia? Muita falação, poucos discípulos. Olha só, discípulos na área esportiva, discípulos na área da cultura, discípulos na área das profissões, discípulos em segmentos sobre a face da terra, discípulos que governem com a autoridade de Jesus. Recebe isso no teu coração. Discípulos de Jesus, com autoridade de Jesus. Na celebração online da semana que vem, nós vamos falar sobre o mundo espiritual, mas de homens e mulheres, jovens e crianças que fazem discípulos para Jesus. Ah, porque o governo X, Y, Z, o cara é ruim, o cara é o demônio, o cara é isso. Eu tenho indagado isso. E presta atenção, eu não estou falando que você tem que votar. Aliás, já até passou a votação hoje, no horário que vai passar a celebração, em uma pessoa que não é competente, íntegra. Não. Você tem que votar em alguém que legisle bem. Ponto final. Mas eu fico vendo tanta gente falando mal do fulano, do Beltrano, que é o governo isso, o governo aquilo. Aí eu fico lembrando, Hannah está aqui comigo agora, pensa nisso, Hannah. E quem que estava do lado de Jesus quando ele morreu? Não era o ladrão? Nossa, pastor, você está falando de política? Está falando que a gente tem que votar no ladrão? Não. Ninguém está falando isso. O que eu estou dizendo? Muito mais que isso, muito mais que essas frases, que esses videozinhos que a gente vê aí na internet. Olha a minha linha de ministração e de pensamento. Vamos fazer discípulo, queridos. A palavra diz que Mateus, que era Levi, ele roubava. Só que Jesus só falou isso, segue-me. E a palavra fala que ele deixou a coletoria de impostos e foi atrás de Jesus. Zaqueu subiu na árvore e Zaqueu, ele era ladrão. Só que Zaqueu se converteu. Vocês estão entendendo ou não? Nós muitas vezes temos mais o coração de sobrepor a nossa
sou santo, sou isso, sou aquilo. Olha a linha de pensamento. Mas temos feito discípulos? Ou só julgamos? Ou só falamos? Qual que é a nossa linha de entendimento de que nós podemos ensinar a pessoas que defraudam a não defraudar mais? Foi o que Zaqueu disse: eu vou devolver tudo, porque eu te quero, Jesus. E Jesus foi comer na casa de um ladrão. Vocês estão entendendo ou não? Ó, pastor, você está falando para a gente votar em quem? Não estou falando para você votar em ninguém. Aliás, eu pensei muito em fazer vídeos para falar em quem você tem que votar. Se você caminha comigo, você sabe muito bem em quem você tem que votar. Não precisa nem falar. Queridos, o governo de Deus, o governo de Jesus, agora é o nosso. Ide, fazei discípulos com a autoridade de Jesus, nos esportes, no lazer, na cultura, na política, aonde for. Vamos parar de perder tempo. Vamos parar de querer impor as nossas ideologias e a nossa forma de achar que o governo X vai agora mudar o Brasil e as nações. Não vai! Ainda mais com uma igreja corrupta, líderes que ficam aí de lobbies para lá e para cá. Não vai. O que vai mudar são os discípulos de Jesus, que pisam na face da terra, seu pé, e liberam a autoridade, o poder de filho como Jesus. Faz sentido? É o que Deus tem te chamado a viver o seu governo e de fazer discípulos. Deus abençoe tua vida, querido, querida, e te liberte, nos liberte para fazermos discípulos, para termos o coração de Jesus. Qual coração que nós temos? Quem é teu discípulo? Fulano de tal é errado, vamos votar. Quem é teu discípulo? Quem você tem tocado na face da terra? Pai, obrigado por essa palavra, é a tua, não é a minha. Obrigado, Senhor, porque o governo está em tuas mãos. Romanos 13 fala isso, que toda autoridade é o Senhor que coloca. Eu creio tanto nisso, Senhor, que até no condomínio do prédio, a autoridade, o síndico é o Senhor que coloca. É o tempo, Senhor, de crermos ou não, de vivermos ou não o governo de Jesus sobre a face da terra, de fazermos discípulos, de vivermos a tua história. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra toca a minha vida, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Vamos lá. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei.
onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, se cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Não caminharei sem ti, se cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei sem ti, pois tu és digno e tu és bom, tu és onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei.